Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos continuar estudando os verbos irregulares. A aula passada a gente estudou o verbo querer completo, no passado, no presente e no futuro. E hoje vamos aprender também mais um verbo no presente, no passado e no futuro. Já vamos começar. Como a gente falou semana passada, os verbos irregulares em árabe, eles só existem no árabe clássico, árabe dia a dia, não existem no árabe clássico. Por quê? Porque são preposições que a gente adaptou eles para fazer a expressão do verbo. Eles não existem como verbo no árabe clássico, eles existem no árabe clássico como preposição. Agora, como hoje vamos aprender, primeiro parte do verbo ter. Por que primeiro parte? Então a gente vai estudar só um pouquinho do verbo, depois a gente estuda a outra parte? Não é. Vamos estudar primeiro o verbo ter no árabe dia a dia, porque temos dois verbos ter no árabe dia a dia. Um para o posse, que a gente vai estudar hoje. Uma coisa está comigo agora, está comigo onde eu estou. Não uma coisa que eu tenho, mas não está comigo. Tipo, quando eu falo, eu tenho casa, por exemplo. Na Síria eu tenho uma casa, mas estou no Brasil. Outra coisa também, o casa não é uma coisa que eu consigo carregar comigo onde vou. Então vai ter outro tipo de verbo ter. Agora vamos aprender o verbo ter de posse. Por exemplo, ana mai qalam, ana mai microfone, ana mai kanze, ou ana mai massari, eu tenho dinheiro, tá bom? Ana mai, por exemplo, telefone, eu tenho telefone. Assim, uma coisa que eu tenho posse, ela está comigo, não apenas que eu tenho ela está comigo no lugar. Então, ela vem da preposição ma. Eu vou escrever aqui a preposição ma. O que significa ma? Como eu te falei, é uma preposição, né? Então, ele significa com em português. Com. Claro que o número 3 aqui para pronunciar a letra Ain, né? Então, ficaria assim ma. Ma significa com. Então, por isso a gente fala mai quando a gente coloca pronome objeto no final. Pronome objeto, fica mai, significa comigo, ou significa eu tenho. Por quê? Porque quando a gente conjuga os verbos irregulares, a gente adiciona o pronome objeto no final, né? Então fica a conjugação dos verbos irregulares em árabe dia a dia, pronomes objetos no final. Então mai, ele existe no árabe clássico, mas não existe como verbo, existe como preposição, e é apenas preposição, porque ela vem de ma, que significa comigo. No árabe dia a dia, além que o significado dela comigo, também é usada como verbo ter. Eu tenho. Tipo, ana mai. Olha, a gente adicionou pronome objeto e no final. Nahna ma'na. Para nós, nosso pronome objeto para nós em árabe seria na. Então, nahna ma'na. Nós, conosco, não, pode ser conosco ou pode ser nós temos como verbo. Agora, como você sabe se é um verbo ou apenas preposição? O contexto da frase, o contexto que eu quero dizer, aí vocês vão perceber que eu queria falar, né? Então, mag, porque vamos colocar ak para pronome objeto para você masculino, seria ak. Então, mag, contigo para masculino, ou usada como verbo, você tem. Enti, maik, mesma coisa, mas para feminino fica ik. Então, enti maik, contigo para feminino, ou você tem. Entu makon, porque o pronome objeto para vocês, no árabe dia a dia, seria con. Então, entu makon, convosco, ou vocês têm. Huwe mau, vamos colocar o pronome objeto ou. Então, com ele, ou ele tem. Hiye ma, pronome objeto para hiye, a, também significa como ela ou ela tem. Hennen maun. Também pronome objeto para eles, on. Então fica eles têm ou como eles, né? Agora o que são assim, temos alguns pronomes objetos são irregulares. Não que irregulares, temos uma coisa que é exceção. Tipo, ana, a gente coloca i. Às vezes usamos como ni, não apenas i. Falamos ni. Enti, ik. Às vezes usamos como ik. Huwe, a gente coloca o. Às vezes vamos colocar a letra ha, como acessão. Mas cada vez que a gente estuda, onde tem acessão, eu já te falo
Eu já falo para vocês que aqui tem esse som, a gente tem que tratar nessa maneira, é uma maneira diferente. Então fica mais fácil para a gente aprender, né? Não se preocupa muito porque não é uma coisa difícil. Também outra coisa, tem o tom da língua. Então, como assim o tom da língua? Daqui a pouco, quando a gente fala, né, fala uma frase, você vai perceber, né? Nossa, aqui não dá certo. A gente fala, eu coloco i. Eu tenho que colocar uma coisa a mais. Tenho que colocar ni, que cabe mais. Fica o som da palavra melhor, né? Vocês, essas coisas, com prática, com mais tempo para frente, se Deus quiser, vocês percebem melhor. Vocês vão entender isso. Não que vai entender isso, tipo, como entender, vocês vão estudar para entender. Não, vocês vão pegar como raça, tipo, na raça, que a gente fala na raça, né? Então fica uma coisa fácil. Eu vou tirar aqui para a gente fazer algumas frases, alguns exemplos, né? Agora, por exemplo, Ana Mai Mobile. Eu tenho telefone, mobile, celular, né? A gente fala mobile na árabe. Então, eu tenho celular. Nahna, ma'na, nós temos, por exemplo, kitab. Kitab, que significa livro. Enta ma'ak câmera. Você tem uma câmera, né? Enta ma'ak câmera. Enti ma'ak, por exemplo, laptop. Você tem laptop, notebook, né? A gente fala em árabe laptop como em inglês. Tem muitas palavras como em inglês, né? Mobile, câmera, laptop. Entu macon rádio, por exemplo. Vocês têm rádio, né? Huwe mau sayyara. O que significa sayyara? Significa carro, né? Hiye ma, ela tem, por exemplo, vamos falar motor. O que significa motor? É moto. A moto, mas em árabe seria masculino. Motor. Hennen maun, televisão, ou TV, ou podemos colocar Xbox, ou PlayStation. Podemos colocar qualquer computador. Pode colocar qualquer coisa que eles têm, né? De verbo ter. Então, ana mai mobile. Eu tenho computador, celular. Nahna ma'na kitab. Nós temos livro. Enta ma'ak câmera, você tem uma câmera. Enti ma'ak laptop, você tem um notebook. Entu ma'kon rádio, vocês têm um rádio. Huwa ma'u sayyara, ele tem um carro. Hiya ma motor, ele tem uma moto. Hennen ma'un Xbox, eles têm um Xbox, né? O videogame, tá bom? Agora, no passado, lembra a aula anterior? Sempre, o verbos irregulares, que eles são todos preposições, então a gente trata eles todos da mesma maneira. Todos não têm progressivo, todos não têm adjetivo, todos não têm comando. Então em árabe a gente não tem costume de falar tenha um bom dia, entendeu? Não, eu desejo a você um bom dia, entendeu? Aí a gente fala Yom Said, até a palavra eu desejo a gente não usa ela muito, a gente fala Yom Said, tipo dia feliz. Mas no sentido, eu desejo a você um dia feliz. A gente não fala tenha um bom dia. Não falamos tenha uma ótima noite antes de dormir. A gente não tem comando de verbo ter. Entendeu? Aí, esse no árabe dia a dia. Árabe clássico tem. Então, quando a gente fala o respeito de árabe clássico, a gente fala assim, tipo, imtalik, vai ser o verbo ter no árabe clássico, que a gente não usa no dia a dia. Então, inventamos essa preposição para substituir o verbo ter no árabe clássico. Maneira mais fácil. Tá bom, gente? Então, agora, como a gente faz o passado? Mesma maneira. Só colocamos a palavra can como auxiliar para todos os sujeitos. Nenhuma diferença. Não vamos ter nenhuma diferença. Então, vamos falar a palavra can para todos. Can, ana, can mai mobile. Eu tinha celular. Aqui a palavra can. Pode colocar como K, pode colocar como C, não tem problema não, tanto faz. Só eu achei mais fácil colocar como letra K. Vocês acham melhor colocar como letra C? Tá ótimo. Nahna kan ma'na kitab. Nós tinha, né? Nós tivemos um livro. Enta kan ma'ak câmera, você, masculino, tinha uma câmera.
أنت كان معك لابتوب. Você tinha notebook. أنتوا كان معكم rádio. Vocês tinham rádio, né? هو كان معه سيارة. Ele tinha carro. هي كان معه motor. Ela tinha uma moto. هن كان معهم Xbox. Eles tinham Xbox. Também para fazer o futuro, da mesma maneira. A gente tira o auxiliar aqui, can, que é a conjugação de ele. Conjugação de verbo ser e estar, de ele. Mas aqui é usado apenas como auxiliar, não como conjugação. Tá bom? De verbo ser ou estar. Vamos fazer ele só no futuro. Então, vamos falar o futuro. راح يكون. Tá bom? أنا راح. Podemos colocar número 7, podemos colocar H. Tem pessoas que preferem colocar número 7, de letra H, que ela não existe em português, mas eu prefiro mesmo colocar o H. Então, راح يكون معي. Eu vou ter celular. نحن راح يكون معنا كتاب. Nós vamos ter livro. أنت راح يكون معك câmera. Você vai ter uma câmera. أنت راح يكون معك laptop. Você, feminino, vai ter notebook. أنتوا راح يكون معكم rádio. Vocês vão ter rádio. هو راح يكون معه سيارة. Ele vai ter carro. Então, ele vai ter carro no sentido que ele vai ter com ele. Tá bom? Então, ele vai ter com ele. Não que ele vai ter carro na casa enquanto ele está na festa. Não, ele vai ter carro com ele. Agora, هي راح يكون مع motor. Ela vai ter uma moto. هن راح يكون معهم Xbox. Eles vão ter Xbox. Tá bom, gente? Essas duas conjugações do verbo ter de posse, quando uma coisa está comigo no lugar. Então a gente vai usar esse verbo. Agora, antes que terminar a aula, eu tenho uma coisa interessante para falar para vocês, que é uma coisa muito interessante. Eu vou tirar os exemplos aqui, vou tirar o auxiliar daqui também. Aí, vamos aprender uma maneira de dizer tchau em árabe. Tá bom? Tchau. Agora, em português, a gente tem costume de falar vá com Deus, né? Vá com Deus. Em árabe a gente fala mais ou menos a mesma coisa, mas no sentido ao contrário. Que Deus esteja convosco. Ou Deus que Deus esteja contigo, né? Então a gente fala assim. Para você, masculino, para masculino a gente vai usar o ma'ak. Para feminino, a gente vai usar ma'ik. Agora, para o plural, vamos usar ma'kon. Aqui para o plural. Então, quando eu quero falar para alguém, vá com Deus, se ele é masculino singular, eu falo Allah, que significa Deus, Allah ma'ak. Deus esteja contigo. Deus esteja contigo. Tipo, assim que a gente traduz de árabe para português, letramente, vai sair assim. Mas o sentido seria, vá com Deus. Agora, em ti, para feminino, a gente fala Allah ma'ik. Vá com Deus, para feminino. Allah ma'akum. Allah ma'akon. Vão com Deus. Ou Deus esteja convosco, né? Que vão com Deus. Então, gente, isso tudo sobre o verbo ter, de posse. É a aula que vem, não sei, semana que vem vai ser, a aula da semana que vem. Se Deus quiser, vamos aprender outro verbo ter, tá bom? Porque tô tentando encaixar algumas aulas na sexta-feira, mas seria aulas mais curtas, de coisas mais rápidas, né? Vocabulário, algumas coisas.
Então, vou tentar fazer isso, não prometo, porque realmente estou com o tempo bem apertado, mas se Deus quiser, se eu consigo, eu vou começar a fazer essa semana, e a partir da semana que vem, segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai aprender outro verbo ter, outro, que não seja do posse. Tá bom, pessoal? Qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem colocar no comentário. Se Deus quiser, eu consigo responder vocês o mais rápido possível. Tá bom? Até no vídeo que vem.